Da fala da vida, desse mundo que é o teu, mas você só quer ver passar. Falo de gente comum, que tem medo e coragem, que tem fome de justiça, de comida, de amizade. Gente como eu, como eles, como vocês. Meu nome é Carol Pitzer, eu faço a Tayane e faço algumas das narratividades da peça. O processo para mim foi muito gostoso, porque me botou em constante crise. Eu sou o tipo de pessoa louca que adora estar em crise. Me fez pensar sobre muitas coisas e eu acho que eu amadureci muito como atriz. A gente trabalhou com muitas técnicas que, para mim, foram bem interessantes, principalmente a coisa da tridimensionalidade, aprender a sair de um personagem e ir para um narrador e voltar para o personagem. Isso foi bem desafiador para mim, foi bem gostoso. Eu acho que na vida me fez ver o mundo de uma outra forma, pensar as pessoas de uma outra forma. Principalmente, eu nunca tinha lido Plínio Marcos, por exemplo, então ele aborda muitos personagens que geralmente a gente fecha os olhos na vida, né? Tipo, prostitutas, mendigos, bandidos, e ele humaniza esses personagens. Então, eu passei a olhar para essas pessoas de uma outra forma. E acho que isso para mim foi muito enriquecedor como ser humano. Meu nome é Luiz Bastos. Eu sou um intérprete do Dr. Walter na peça Associação, ou Dissociação, dependendo do que você escolher. E estou aqui para falar para vocês um pouco a respeito do processo da gente de criação. Foi um processo bem diferente, a gente contribuiu muito na criação do texto. A gente teve um texto que foi escrito pelo Sidney e aí a gente pôde colocar os nossos anseios em cima, talvez colocar as nossas angústias. E o que eu tirei desse processo todo é que quando a gente fala a respeito da camada da marginalidade, né, da camada das pessoas que estão à margem do que a gente entende como sociedade, a gente vê quanta dor tem ali, né, quanto sofrimento, quanta história dessas pessoas tem a oferecer e quanto é uma visão superficial que a gente tem quando a gente fala e quando a gente tenta defendê-los até mesmo em discussões em rodinha de amigos, né? A gente fala tudo de uma forma tão plana, tão rasa, e aí o processo, através dos estudos, acho que mais até na parte do Plínio trata da vida dessas pessoas com uma urgência maior. Eu pude observar que ali tem muita coisa para ser dita, ali eu acho que eles ainda têm muita coisa para falar, que eu acho que vai além do que a gente vê nos filmes sobre favela ou da forma como é retratada na televisão. Cheguei à conclusão que eu ainda não sei quais são as urgências deles, mas que se eu parar e dedicar um tempo e respeito, talvez, eu vou conseguir entendê-los mais. Mas o processo me ajudou a entender que tem coisa ali para ser dita. Meu nome é Marjorie Leonardo. O meu personagem na peça é a narradora. Eu não tenho personagem específico, na verdade. Como eu faço as narratividades, eu faço vários personagens ao mesmo tempo. E um ponto positivo para mim desse processo foi que eu sempre trabalhei com teatro infantil e eu fiquei um pouco acomodada nesse lugar de teatro infantil, de fazer peça para criança. E nesse sentido, meu trabalho de atriz não estava sendo tão explorado quanto ele poderia ser. Então, nesse processo foi muito importante para mim ver o lado sujo também, porque eu tenho 20 anos e aí eu tenho uma cara de bonequinha e fazer teatro infantil é o mais trivial. Então, fazer teatro marginal para mim foi poder mostrar o lado sujo que eu tenho e que todo mundo tem, e que mesmo sendo bonitinha eu tenho que me mostrar suja no palco, e isso foi um desafio muito grande para mim. E junto com esse desafio de ter que mostrar
toda a sujeira, o marginal que a gente tem dentro da gente, o Gabriel me propôs isso de fazer as narratividades, ao invés de ter um personagem só. E é outro lugar que sai totalmente do conforto, porque eu tive que pensar em múltiplos personagens para costurar as cenas. E o que mais complicou para mim, eu acho, para colocar as narratividades, foi saber o tempo exato, sabe? Ter o time, não perder. E porque se você demora 2 segundos, já cria uma barriga enorme entre uma cena e outra, e aí a culpa é sua, mais ou menos. Então, acho que ter esse time, essa atenção para estar junto, entrando em cena o tempo todo e puxar a energia para cima do público e da galera o tempo todo, é uma responsabilidade muito grande, mas é isso. Meu nome é Rafael Jamatei. Na peça A Associação de Associação eu faço a personagem do Andrezinho. E eu escolhi fazer o curso do Teatro Marginal porque me interessava muito estudar a questão da marginalidade. Porque eu não vivo, não convivo com os marginais propriamente na minha vida. Eu fui protegido pelos meus pais, enfim, vivi no mundo, não à parte, mas nem numa bolha, mas fui cuidado e isso me trouxe uma vontade de conhecer tudo que era novo para mim. E eu me interesso muito pelo Plínio Marcos, pela potência, a força dele de dizer as coisas muito direto. E apesar de as minhas escritas serem muito reflexivas, eu gosto de interpretar coisas que sejam muito diretas porque é sempre um desafio para mim. E um ponto positivo é que eu pude estudar a questão da violência, dessa questão do que é ser marginal. Porque vem uma coisa muito da década de 60, da década de 70, né? O que é ser marginal? Às vezes marginal não necessariamente, né, é a prostituta ou o traficante, aquelas pessoas que ninguém quer falar, aquelas pessoas que ninguém quer ouvir, que é exatamente aquilo que os pais não querem que os filhos se tornem. E uma das grandes questões que me veio a questão foi a questão da violência, né? Por que é importante ou não é importante performar a violência, né? Se isso nos torna violentos, se isso nos agride, se isso não nos agride, qual o problema de falar sobre violência? Isso torna mais violento? Como as pessoas, por exemplo, falam que os jovens, né, quando jogam jogos mais perigosos, se isso os torna mais violentos ou não. E eu jogo isso para o teatro, né? E participar desse processo do marginal, você tentar buscar relação com aquilo que você não vai ter relação se você seguir a sua rotina, o seu cotidiano, o seu trabalho. Porque a gente não convive com esses personagens, a gente passa batido, a gente passa direto, por exemplo, no mendigo, a gente não olha no olho. Até, por exemplo, uma pessoa que vende amendoim na mesa de bar, por exemplo, ele é um personagem marginal. Às vezes os seus próprios pais passam a marginais quando você sai de casa, ou seja, tudo aquilo que é alheio à sua vida. Então é sempre interessante você estudar essa temática. E acho que é isso. Camila Mesquita, eu faço a Márcia na associação, ou dissociação, se vocês preferirem. Um ponto positivo da peça é que a gente pode gritar toda essa hipocrisia que é jogada no mundo. O processo em si, para mim, no desenvolvimento da personagem, foi uma coisa complicada, porque ela é completamente diferente de mim. Então eu tive que desenvolver até na questão corporal mesmo, foi bem complicado, mas muito enriquecedor no final do processo todo. E essa montagem, ela está sendo muito, muito especial mesmo por esse ponto de você trabalhar muitas questões até pessoais, muitas coisas que você pensava que estava tudo ok com você, mas na verdade não estava. Então você meio que teve que mexer na ferida, sabe? Enfim, é isso. Meu nome é Jefferson Pereira, eu faço o personagem Deco do espetáculo Associação. E um ponto positivo nesse processo todo é o fato de que a gente desmascarar e tirar a cortina dessa tal sociedade velada e maquiada em que vivemos atualmente e expor isso para o público de uma maneira sem maquiagem, sem cortes, sem censura,
Eu acho que isso é um ponto bastante positivo no nosso espetáculo. O impacto social que esse espetáculo proporciona para quem está assistindo, acredito eu que seja a desmistificação desse nosso cotidiano, como é que eu poderia dizer? Esse cotidiano político, esse cotidiano não tão bem organizado, esse cotidiano desigual, esse cotidiano polido de uma certa forma. E a gente queria despolir essa pedra que está bruta e mostrar, na verdade, o que de fato as pessoas não gostam de ver, não gostam de escutar, não gostam de sentir. Eu acho que isso é a importância do teatro marginal e eu acho que isso a associação ou a dissociação fez muito bem. Eu estou muito feliz pelo processo e eu agradeço a todos e é isso. Meu nome é Lu Gomes, eu faço a Joana do Gás no espetáculo Associação ou Dissociação. E os pontos positivos dessa construção foi porque nós desmistificamos e colocamos na mesa várias questões das quais até nós, que somos questionadores, não víamos. Tiramos as camadas mais polidas, mais bonitinhas e mostramos que dentro de qualquer coisa existe um lado podre, nojento, que você não quer ver e nem a gente queria. E dentro disso, a gente estudou o universo de dois grandes autores teatrais, dois grandes dramaturgos, que é o Plínio Marcos e o Nelson Rodrigues. E dentro das peças deles, nós conseguimos nos adentrar em parâmetros para chegar até o palco com personagens que eram vistos como pornográficos, mas eram extremamente políticos ou que eram nojentos, mas que são verdadeiramente você. Então, basicamente, a gente chegou na alma, na segunda ou terceira camada do interesse desses dois autores. Então, a gente botou no palco e está botando no palco o que a gente encontrou por trás deles dois, no olhar dos dois. Meu nome é Sandra Inês. Minha função na dissociação é assistente de direção. O que eu achei desse processo? O mais maravilhoso de trabalhar com teatro, para mim, é quando você consegue trabalhar a real que existe dentro do ator de verdade, o lado que ninguém quer ver, que ninguém quer mostrar. E foi isso que a gente veio fazendo esses meses. A gente veio discutindo o ser humano. Como que é o ser humano, as atitudes, até que ponto vai a sua moral, o que é caráter, até onde você pode agir para conseguir o que você quer. Então, não tenho certeza, que o mais bacana desse processo foi isso. Estudando Plínio Marcos e Nelson, a gente pôde colocar o dedo na ferida. E acredito que os atores descobriram algumas facetas que talvez eles não tivessem trabalhado juntos. Eu, como assistente, tive a oportunidade de ver essa coisa sendo desmascarada, a gente se reconhecendo mais nessa podridão. É isso. Gabriel Barros, diretor do espetáculo. Fundamentalmente, a ideia de trabalhar Plínio Marcos e Nelson Rodrigues nos tempos de hoje é a urgência do momento letárgico que a gente vive, né? Eu acredito que de junho de 2013 para cá, a nossa sociedade começou a passar por um momento conturbado, não de um despertar. Eu acredito que a ideia de despertar é errônea porque ela parte do pressuposto de que muitos estariam dormindo, mas de um desvelamento, né? Como Nelson, no tempo dele, e Plínio, posteriormente, trabalhavam dramaturgias que desvelavam determinadas camadas da sociedade. Então, a ideia de trabalhar esses dois autores, eles surgem daí. Surge num momento
crucial de uma discussão política e social da nossa sociedade, da forma como a gente quer encarar essa sociedade. Eu acredito que foi uma descoberta incrível trabalhar com essa turma, porque nós tínhamos indivíduos com perspectivas de mundo diferentes. E essas perspectivas nos trouxeram um material muito grande para promover a discussão dessa peça, né? É uma peça que eu tive o prazer de dirigir, um texto de um grande amigo meu chamado Sidney Guedes, direção de arte de Vanessa Meyer e um trabalho de uma produção muito grande e muito importante desse elenco, né? É um trabalho de elenco, primordialmente um trabalho de elenco que o nosso teatro carece um pouco, né? A gente conseguiu ter a sorte de trabalhar uma dramaturgia atravessada por uma urgência do que o elenco gostaria de falar. Não que ele estivesse vomitando as suas mazelas, mas primordialmente o que ele gostaria de propor para essa sociedade que, como eu disse no princípio, passa por um momento de desvelamento, né? Um momento de decisão muito importante. E eu acho que o teatro ele precisa ser vanguarda nesse sentido, ele precisa propor. Eu acho que a associação ou dissociação é um espetáculo que propõe, a partir de pesquisas, como eu disse antes, do Plínio Marcos e do Nelson Rodrigues, mas também através de termos como dissonância cognitiva, de ética, de moral, enfim. É um espetáculo político e um espetáculo fundamentalmente urgente. Ele é necessário. É isso.